Mas ele diz que é o seguinte: os Boff são vários irmãos. Leonardo, o Clodovis, que agora escreveu um documento que eu ainda não li, mas vou lê-lo, mas, né? Acho que de suma importância, não é a culpa daquele, né, Tiba? Tesouro. Bom, mas vou ler. O que acontece? Eles têm uma irmã, um irmão, mas agora tampouco importa, mas um deles que é membro de uma seita protestante. E um dia o Clodovis questionou esse irmão, essa irmã, e dizendo assim: mas por que deixou de ser católica? É claro que faltou formação, faltou tudo. Mas a resposta dessa pessoa, irmã deles, tipo, disse: porque eu tenho 2 irmãos sacerdotes, nenhum dos 2 nunca me falou de Jesus. Nossa. E aí? Duro, hein? Meu Deus. 2 irmãos padres. Que o Clodovis, na época, estava metido ainda nessa treva, nessa escuridão. Estava metido ainda, tipo, nessa escuridão. 2 irmãos padres. Nenhum dos 2 nunca me falou de Jesus. Nós entregamos de bandeja multidões de almas nas mãos das seitas protestantes, que no fundo, Tibadé, um pouco de compaixão, estão no erro. Mas um pouco de compaixão significa dizer, estavam como ovelhas sem pastor, desesperadas. Aí quando pegaram na sua retidão, quando pegaram lobos disfarçados de pastores, foram atrás. Eram lobos em vestes de pastores, nem de ovelhas, de pastores. Foram atrás. Agora, nós entregamos de bandeja nas mãos do maligno essa multidão de almas que deveriam ter sido cuidadas para nós. Só um detalhe: nos Estados Unidos, há pouco tempo, acabou de ser construída uma igreja linda, uma igreja maravilhosa, uma igreja, eu vi as fotos, de trincar, rachar o queixo dela. Achar o queixo, tipo. Sem um bingo, sem uma quermesse, sem nada, só com as doações dos fiéis. Porque, posso completar, eles rezam a missa de sempre, e os confessionários estão disponíveis o tempo inteiro. Gente querendo adorar a Deus. Assim, Tiva, assim ideia. Resultado: coleta, doação, donativos. Eu vou puxar o link depois para mandar para vocês. Preparem-se para ver o tamanho da igreja, a qualidade com que ela foi arquitetonicamente pensada, os materiais que foram envolvidos. Eu não sei quanto custou, mas vou dar um chute aí mais ou menos por cima. Eu não acredito que aquela igreja tenha custado aí menos de uns 60 milhões de dólares. Dos 60 milhões de dólares, ideia. Quando a notícia chegou em Roma, a primeira pergunta que o Papa fez foi: mas de onde veio o dinheiro? E qual foi a resposta do superior dos que cuidam desta igreja? Dos fiéis. Comungam, rezam o rosário, se confessam. São essas pessoas que pagaram a construção da igreja. Quando o povo é atendido espiritualmente e se sentem ovelhas amparadas, elas retribuem com generosidade. Claro. Porque elas se sentem parte disso e Claro. se sentem agradecidas. Claro, Tiba. Claro. Quando o padre é padre, o inferno treme. Quando é padre, não tem treva que aguente um tranco. Se os sacerdotes se colocaram de Deus, o quer, e sendo o que Deus quer que ele seja, o demônio perde. Eu me lembrei agora de um testemunho de um padre. Ele dizia que na cidade dele tinha um padre motoqueiro, sabe? Que nunca andava de clésma e sempre o jaquetão.
tinha uma Boy. turma que ele andava. Hã? Era boy. Boy. É boy. Era boy. E era boy. E esse padre, ele só usava batina, ele celebrava a missa, atendia a confissão, era padre. E que os jovens da motoca, né, das motocas, iam lá confessar com ele, Claro, né? claro. E aí ele um dia perguntou para um jovem, escuta aqui, eu fico curioso, tem lá o padre fulano, que é amigo de vocês, está sempre no meio de vocês e tudo, por que vocês não confessam com ele? Vem todo mundo confessar comigo. Aí o jovem respondeu para ele, falou, padre, é que é o seguinte, quando a gente precisa, a gente procura um padre de verdade. Estupendo, estupendo. Não? Estupendo, hein? Toma! Então, assim, essa ideia de que eu vou ser legalzão, eu vou ser gostosão, eu vou estar na onda, eu vou me fazer um deles, na verdade, está fazendo um papel de ridículo, Um de tonto. bobo, de É um tonto. É um tonto. Porque o que aquele que está lá curtindo e rindo dele pensa na verdade? Fala assim, tá bom, é mais um. Uhum. Né? Agora, quando ele necessita de um sacramento, de uma graça, de uma palavra, de um ensinamento, de uma referência de doutrina, a primeira pessoa que vem na cabeça dele não é aquele padre legalzão, é o padre fiel, porque ali ele sabe. Então, quantas vezes pessoas nos procuraram dizendo assim, qual que é a opinião de vocês quanto a isso? É porque meu padre, o padre que eu procurei, disse isso. Essa é a opinião dele a esse respeito. E aí a gente pergunta, mas por que você está perguntando para nós? O padre já não disse? Por que você veio perguntar isso para nós? A gente pergunta de propósito. E aí a pessoa diz, mas só que não me convenceu. Sensus fidei. Exato. Não me convenceu. Ainda fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu não senti muita confiança de que estava certo, não. E aí eu falo com essa pessoa, pois é, porque a verdade, ela tem força em si mesma. Então, o mundo inteiro pode te falar uma mentira, mas o dia que você encontrar a verdade, ela vai ressoar no seu coração. Porque Deus que te criou, amigo da verdade. A sua raiz é em Deus. E esta verdade é a única coisa capaz de acalmar teu coração. Por isso que você veio perguntar para nós. E não é também a minha opinião e da ideia. É a verdade da igreja, a verdade milenar da igreja, que nosso Senhor a revelou. Essa é a doutrina. A verdade é essa. Pode ser dura e eu sei que é difícil. Mas é a única coisa que vai curar teu coração e vai te fazer feliz. É isso aqui, ó. Pá! E a pessoa sai agradecida. Era isso que eu queria ouvir. Porque por mais que seja difícil viver, eu não posso me enganar. E eu sei que no fundo eu estou errado. Tiba, Deia, quando narra o Francis Trochu, na mais completa biografia sobre o cura d'Ars, a sua condecoradíssima biografia, aquele tijolão maravilhoso, narra o Monsenhor Francis Trochu, Francito Rossi, que naquela noite em que São João Maria Vianney chega a Ars, ele chega no fim do dia, ele encontra um menininho na entrada. Eu visitei, eu celebrei no altar que ele celebrava, que estava lá na cripta, o Antoine Givray. Ele perguntou: onde está Ars? A frase desse palco, daqui a pouco. Ele pergunta para o menininho: onde está Ars? O menininho aponta, um vilarejozinho desse tamanho. E lá tem um monumento exatamente ali, não sei se vocês foram, mas na entrada tem um monumento, Tiba, Deia, onde o monumento ao cura d'Ars se encontra com o menino, onde ele aponta para o céu. A missão do sacerdote diz: já que me ensinasses o caminho de Ars, ensinar-te-ei o caminho do céu. Ele desce e vai procurar a chave
encontra com uma senhorinha, uma dessas senhorinhas de vilarejo, a chave. Ele diz: eu sou o pároco, eu preciso da chave da igreja. Ela diz a ele: o que o senhor veio fazer aqui? Aqui não há mais nada o que fazer. Então ele pensa consigo mesmo: se não há mais nada o que fazer, é porque tem tudo a se fazer. E o que é esse tudo é que nós vamos entender. Calma lá. Vamos montar um CPP aqui, já vamos ver o próximo bingo, o que dá para fazer. Vai vendo, vai vendo. Só quer fazer parte do CPP, só fica com a pastoral do batismo. Tem alguém que só pode apresentar também? Quem poderia ficar com a pastoral do troca-lâmpada? Eu quero um outro que seja do limpa-banheiro. Ele entrou sozinho, aquele humilíssimo pároco, e o coração de Cristo, inflamado, foi limpar a igreja, tinha restos fecais de rato e de pombo no sacrário, vazio há muito tempo. Lavou os paramentos, limpou a igreja, lavou os paramentos, celebrou a Santa Missa, acendeu a lamparina do sacrário, se ajoelhou, passou a noite, a madrugada em adoração. Ele estava abrindo o Mar Vermelho, Ele estava abrindo o Mar Vermelho. Nem ele talvez soubesse que ele estava abrindo o Mar Vermelho naquele momento. E o que acontece? Não dá para mensurar isso, mas os biógrafos mais sérios pensam que São João Maria Vianney deve ter confessado em torno de 10 milhões de fiéis. Eu nem vou arriscar o que é uma coisa dessa, porque em 22 anos de ministério, confessei muito, hein? Posso dizer para você, muito. Sem jactância. Confessei, me dediquei bem, me dedico bem ao sacramento da penitência, mas eu sou um mendim desse homem, um mendim. E me dedico ao sacramento da penitência. Eu amo, valorizo e me dedico. Como tantos sacerdotes, tantos, uma multidão. O que acontece? A providência que ele tomou é um modelo para todo e qualquer sacerdote. Todo e qualquer sacerdote. Todo. De Ibadé, ele pôs as almas para adorar a Deus na Eucaristia e ele foi para o confessionário. Moeu o inferno. Ele moeu o inferno, moeu. Moeu o inferno a ponto de eu vi com os meus olhos o colchão que o demônio... Essa é muito impressionante. Eu vi com os meus olhos o colchão que o demônio tocou fogo. Eu fui no ano sacerdotal, promovido por Bento XVI. O colchão está todo queimado, Tibadé, todo queimado. Dá para puxar na internet. Está todo queimado e tem a silhueta do corpo dele. O colchão ardeu em volta do corpo dele, sem levantar uma bolha nele. Tem a silhueta perfeitinha. O demônio queria matá-lo. O demônio não quer matar o pessoal do CPP. O demônio não quer matar o padre playboy, não quer. Por que não quer? Porque já está morto, Tiba. Não precisa, já está morto. Agora, um sacerdote que se dedique à cura das almas, aí nós vamos ter pau, aí nós vamos ter guerra, desculpa a expressão, aí nós vamos para o pau mesmo, aí vai ter pau pesado. Então, o que, para a gente, eu acho que já ir caminhando para um fechamento, Tibadé tem que rezar e rezar muito. Né? O pastoralismo invadiu, não tem volta, não tem volta. Quando você ouve dizendo que o maior orgulho é ter 60 pastorais numa paróquia, você fala, diz, tragédia. Tragédia. 60 pastorais numa paróquia. Tragédia. Tragédia. Meu Deus, uma pastoral para cada fiel. Eu não sei, eles devem se matar se pegar no tapa lá para ver quem manda mais, né? Eu queria ver a vida de confissão. Eu queria ver a vida de adoração. Eu queria ver a vida eucarística. Eu queria ver a vida de penitência. Eu queria ver a vida de rosário dessas pessoas. Duvido. Meto minhas duas mãos no fogo. Porque não tem tempo, não sobra tempo. 60 pastorais. Não tem tempo para Deus, não tem como. Mas não tem jeito, encharcou. A substituição do dogma. O cardeal Gerhard Miller, não o Gerd Miller, o que foi prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que foi ocupada pelo cardeal Joseph Ratzinger na sua época, foi talvez o maior
responsável pela doutrina da fé dos últimos tempos, foi Ratzinger. O cardeal Gerd Miller deu uma entrevista há poucos dias para um canal sacerdotal do YouTube espanhol. E ele disse o seguinte: 2 tesouros que precisam ser resgatados, urgentes. No fundo, ele sabe o que ele está falando, e no fundo, ele sabe que não tem mais vitória pelas vias ordinárias. Nossa Senhora vai ter que vir no céu, vai ter que intervir, e acabou. Não tem isso. Mas o que o cardeal Gerd Miller ele fala ao padre Francisco José Delgado? Já falei o nome do sacerdote, quem quiser vai atrás. Ele fala o seguinte: 2 tesouros a serem resgatados, Shiva e Deia. O sacerdócio e a Eucaristia. Binômio. As cartas que São João Paulo II escrevia a nós, por ocasião eu peguei os últimos anos do seu pontificado, 3, 4 anos. A carta que ele escrevia a nós por ocasião das Quintas-feiras Santas foram tesouros. Nesse sentido, eu posso dizer para vocês, que nostalgia santa, para não ser sentimental, que nostalgia santa, onde ele nos empurrava para frente. Vão ser santos, vão se gastar pelas almas, vão dar tudo, vão pregar a conversão, vão denunciar o pecado, vão anunciar a vida na graça, graça sacramental. É aquela coisa protestante não que... Estou me sentindo, você está se sentindo... Eu já falei que quando o coração começar a queimar muito, vai atrás de um cardiologista, pede para fazer um ecodoppler aí de artérias e companhia, porque, né? Então, no fundo, o que o cardeal Miller, o Gerd Miller, não confundam com o Brand Miller, que foi o prefeito da Signatura. O Brand Miller é um gigante. Persona non grata. Tiba, Deia, persona non grata. Brand Miller, Sahá, Burke, Zen. Zen nem foi recebido. Nada. O Stedley foi. Mas o Zen não foi. O Stedley foi, mas o Zen não. O Lula foi. Fico por aqui, que daqui para lá a coisa engrossa, né? Bom, o cardeal Gerd Miller falou, bom, aqui nós temos 2 tesouros, e foram os 2 tesouros que foram jogados Tiba Deia no lixo. E é o que estão tentando se livrar, não? É desse binômio. Sacerdócio e Eucaristia. É desse binômio Tiba Deia. É desse binômio que estão tentando se livrar. Né? Como diz o padre Calvo de Roma a Berlim. É por aí. De Roma a Berlim é por aí. Então, assim, olha, aproveitando que estamos aí numa espécie já de novena para Corpus Christi, outrora estaríamos na 8ª de Pentecostes. Outra coisa é que, me permitam, Tiba, Deia, outra coisa é dizer que o Espírito Santo apareceu na igreja, ali pela década de 60, de lascar. Lascar. Viu? Outra coisa é dizer que o Espírito Santo voltou à igreja ali pela década de 70, 60 e nada contra o movimento da renovação, que tem o maior carinho, o maior respeito, me resgatou, nada. Mas não vem com essa história, não, de que o Espírito Santo... né? Olha, muita pretensão. É muita pretensão. Olha, os 19 séculos e meio de história da igreja, qual que é a fonte do Espírito Santo? A fonte do Espírito Santo, Tiba Deia, por excelência, é o sacrifício perpétuo. Com essa mesma ideia, os protestantes também dizem que o Espírito veio em 1500, né? Exatamente. E daí vai. E os protestantes, na sua revolução, falam em 1500. Aí você pega o resto todo, os monofisitas falam que foi no ano, né? Foi no século V, e depois os arianos falam que foi no século IV. Daí vai. Então, assim, outra coisa é que a fonte do Espírito Santo é o sacrifício perpétuo. Essa é a sua principal fonte, Tiba. Eliminado o sacrifício perpétuo, eliminada a comunicação da graça às almas. Prestem atenção. É isso. Não? Eliminada a comunicação da graça. Então, entende o que precisa ser eliminado?
Estão entendendo? É claro que ninguém vai chegar e vai dizer, acabou a Santa Missa. Não, Não vai ser assim. não. Tem inteligência, né, Tibané Deia? Ninguém vai chegar dizendo, olha, acabou a Santa Missa. Não. É outra coisa. É outra coisa. Meus queridos, cheguei Padre atrasado. Wander, É, Mas